Deixa eu ver Eu aqui. não consegui, não. Liguei, mas só que ela não atendeu. Não sei se ela está tendo dificuldade para atender a chamada junto com a aula do Google Meet. Aí eu não sei se ela já está ouvindo a gente ou não. Eu também não sei explicar o que é. Irmãos, apareceu uma mensagem aqui dizendo que vai remover alguém da reunião. Eu não sei explicar por quê, tá? Aí, caso alguém caia aí, volta para a aula normalmente. Clica no link novamente, certo? Caso aconteça de alguém cair aí, tá bom? Aí é só voltar. Irmã Maria, a senhora ouve agora? Eu acho que sim, ela Sim, balançou. estou ouvindo agora, pastor. Oh, Obrigada. amém, amém, glória a Deus. Amém, minha irmã, que bom. Pronto, então, querido, já oramos, quem chegou depois da oração aí, tá? Já oramos, nosso irmão Mauro nos conduziu aqui em oração, e agora nós vamos começar, porque tem muita coisa para hoje. Vocês já perceberam que a disciplina, ela é extensa, porque ela tem uma parte histórica muito grande, certo? Vocês também vão perceber que eu não vou seguir 100% da apostila aqui na aula, tá? Então, é importante a leitura da apostila, principalmente a parte histórica, que requer muita leitura, né? Tem gente que lê a primeira vez, fica confuso, lê novamente, vai se familiarizando. Ó, tem mais uma pessoa falando do som. Só que, assim, aqui está tudo normal. Ian, você está com dificuldade, Ian, de ouvir? Tá. Qualquer coisa, o pastor Diógenes vai interagindo com vocês aí no chat, tá? Então, é o seguinte, pronto, nós temos uma série de coisas aqui para a gente falar, tá? E aí, vocês precisam ter essa maturidade. Por quê? É um curso que, apesar de ser um ano, mas eu estava conversando aqui com a irmã Joceane, falando que eu fiquei 5 anos no seminário. 5. E quando eu terminei esses 5 anos, a impressão que eu tinha é que eu ainda tinha que estudar muita coisa. E hoje, a impressão que eu tenho é que eu ainda preciso estudar muita coisa. Por exemplo, eu estou dando aula de protestantismo brasileiro no seminário congregacional. Eu não conhecia essa obra aqui. Eu não conhecia, né? Essa obra de Emily Leonard. Está aqui o Melquiades, né? Que a irmã está aqui, tá o nome dele, né? Mas a irmã está... Eita, está ativando o mudo aqui. Misericórdia, deve ser alguma... Pronto, já ativei novamente. Vocês voltaram a me ouvir? É porque ativou o mudo aqui sozinho, perdão aí. Pronto. Eu não conhecia essa obra, tá? Aí eu orientando alguns irmãos, eu acabei, o próprio Melquiades está aqui, ele apareceu ali na câmera, né? Ele cita essa obra no texto dele, outros alunos passaram também a citar, aí eu falei, opa, eu tenho que ler esse livro. Então, assim, ninguém sabe tudo, né? Eu estou trabalhando com essa disciplina, protestantismo brasileiro, e eu estou tendo que reler um monte de coisa. Então, é natural. O conhecimento, ele faz isso com a gente. Ele nos coloca, às vezes, encurralados. Por quê? Porque é muita coisa para ler. São muitas bíblias de estudo, são muitos conhecimentos. Então, eu quero tranquilizá-los, porque, né? Tipo assim, eu tive 2 aulas de teologia, ai meu Deus, eu não sei nada, eu não conheço nada, aí começa a ficar desesperado, não quero mais pregar. Então, assim, nada disso. O curso não é para isso. O curso é justamente para você se sentir seguro naquilo que você, naquilo que você fala, naquilo que você ministra da parte de Deus, tá bom? Então, vamos ter calma, um ano, são 10 meses, na verdade, né, de curso, a gente tem muita coisa para ver, porém,
a gente não vai conseguir ver tudo de tudo, tá? A gente vai conseguir ver o básico, que são aquelas coisas que a gente precisa, na hora que está no púlpito, a gente precisa dessa fundamentação, né? Tanto bíblica, quanto teológica, histórica, e por aí vai. Beleza? Bom, eu quero começar. Lembra que eu prometi para vocês que toda aula eu sempre vou estar trazendo uma dica, alguma orientação? Eu quero começar com a dica de hoje, só que eu vou tentar ser mais rápido, tá? O pastor gosta de falar mesmo, né? Já está na nossa natureza, então, mas assim, eu vou tentar me conter aqui, certo? Ó, na semana passada, quem foi mesmo eu acho que foi o Renério que comentou sobre como é que chama? Sobre o notebook LM, tá? Notebook LM. É uma ferramenta que está aqui. Eu queria pedir a vocês, durante aqui. Oi. Tá, acho que ela ativou sem querer aqui o som da irmã. Pronto. Eu quero pedir a vocês que, durante a aula, evitem de ficar indo para a plataforma que eu estou explicando, porque senão vocês não conseguem entender o funcionamento, tá? Vocês não conseguem entender o funcionamento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quando a gente entra, deixa eu sair aqui, vou voltar. Quando a gente entra nela, no caso de vocês aqui, provavelmente não vai ter nada, porque vocês estão iniciando, né? Vocês estão iniciando o processo. Ah, não vou acertar, não. Deixa eu desligar aqui, irmã. Seu microfone está ativando. Ó, quando você entra, provavelmente não vai ter essas coisas aqui. Isso daqui é porque eu já fiz em outros momentos, tá? Para que serve essa ferramenta? Ela serve para estudo. Serve para estudo, tá? Irmã Delvita, seu microfone está ativando. Eu preciso... Pronto, obrigado, minha irmã, obrigado. Ativando sozinho. Pronto. Mas quando quiser falar, é só ativar. Vamos lá. Essa ferramenta serve para quê, pastor? Para estudar, tá? E como é que eu uso? Primeiro, você tem que entrar, você vai ter que fazer o login como se fosse o e-mail. Todo mundo aqui usa e-mail, então, eu imagino que todo mundo aqui já tem uma noção boa de como entrar no e-mail. Você vai digitar lá, Notebook LM, ele pertence à empresa Google. Então, se você tiver um e-mail, um Gmail, automaticamente você consegue usar, tá bom? Ah, pastor, eu tentei e não consegui. Calma. Depois, no particular, no privado, eu te dou toda a orientação. Por enquanto, só presta atenção como é que funciona, certo? Você vai entrar na plataforma, aí vai ter aqui, ó, a opção criar novo notebook. Criar novo. Então, você vai clicar, ele vai abrir aqui, ó. Aí ele vai perguntar o que é que você quer estudar. Você tem que enviar o material para ele. Pode ser um vídeo. Eu não estou ouvindo nem a voz. Tá ouvindo não, irmão? Eita, hoje tá uma luta, né, gente? Eu vou ligar para ela, pastor. Pronto, pronto. Hoje tá uma luta. Deve ser alguma coisa aqui que está atrapalhando, né? Deixa eu ver, reduzir. Eu estou buscando aqui na configuração para ver se tem alguma forma de... pode ser isso mesmo, Fernanda, está certíssima. É isso mesmo, está chovendo em vários lugares, né? Pode ser que seja isso, tá? Que está dando esses erros aí hoje. Mas vamos seguir, vamos seguir. Ó, vou voltar aqui de novo. Vou voltar aqui de novo, tá? Voltar aqui para o início. Pronto. Criar novo notebook. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, pastor, eu quero estudar a apostila, a primeira apostila. Como é que eu faço? Você vem aqui, enviar arquivos. No seu celular, você tem que saber onde é que a apostila está, tá?
No computador aqui eu já sei, é essa aqui. Pronto. Aí eu enviei. Ele vai carregar a apostila, demora um pouquinho, né? Ele vai carregar, e depois que ele carregar, vocês vão ver aqui que vai aparecer um resumo. Ele automaticamente já faz um resumo daquela obra que você colocou, certo? Está demorando um pouquinho mais do que o normal aqui. Deixa eu ver se carrega, né? Só um minutinho. Normalmente é mais rápido, né? Não sei qual é o mistério hoje aí. Aí o que é que acontece? Ele está carregando e ele vai dar aqui para a gente, ó, várias opções. Tudo isso que está aqui cinza, ó, vai ficar ativado daqui a pouquinho, quando carregar. Ah, pastor, e para que isso? Essa ferramenta, ela é principalmente para estudar, certo? Então, você pode fazer perguntas, ele vai responder dentro do que está naquele material. Pastor, se eu quiser colocar mais de uma coisa, eu posso? Pode. Você pode colocar as aulas que a gente já teve. Aqui vai aparecer a opção, né, de enviar outras fontes, ó, adicionar fonte. Aí aqui tem a opção, ó, do link do YouTube. Você copia o link do YouTube e joga aqui, ó, certo? Eu não vou fazer isso porque eu quero usar só a apostila. Mas você pode pegar o link das minhas aulas, ou de repente outra aula que você assistiu sobre o assunto e você gostou, você pode colocar aqui, tá? Tá demorando mais do que o normal. Eu acredito que deve ser alguma coisa relacionada à internet aqui, certo? Vamos fazer o seguinte. Oi, oi. Vamos fazer o seguinte. Eu já fiz esse teste aqui mais cedo, graças a Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair aqui, tá? Eu vou sair e vou abrir aqui, ó. Pronto. O que é que ele fez mais cedo aqui, ó? Ó, lembra que eu falei a vocês que teria um resumo? Ele fez um resumo da apostila, tá? Aí, beleza. Eu não vou ler isso aqui para vocês, depois vocês podem fazer o teste. Aí aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer perguntas. Eu posso fazer pergunta. Vamos fazer um teste aqui? Cadê a pergunta do Mauro? Ó, quais são os critérios para identificar que a revelação é de Deus? Provavelmente ele não vai responder do jeito que eu responderia, porque ele vai usar só a apostila como fonte, tá? Mas vamos fazer a pergunta para ele aqui, para ver o que, é que ele responde, ó. Como identificar, quer dizer, quais são os critérios para identificar que a revelação é de Deus? Eita, Ian ficou sem áudio de novo. Que luta, gente. Ora aí, gente. Ora aí, crente. Porque hoje o negócio está tenso. Pronto. Ó. Então, digamos que foi digamos que foi o Mauro que fez essa pergunta aqui, ó. Quais são os critérios? Dentro da apostila, que já está aqui, ó ela aqui, do lado esquerdo, todo mundo está vendo? Aqui do lado esquerdo, dentro da apostila, ó. Eu só coloquei uma fonte aqui, tá? Então, eu fiz a pergunta, olha o que ele respondeu. Os critérios para identificar uma revelação, que uma revelação de Deus, são chamados nas fontes de critérios ou testes de canosidade. Ele está respondendo não diretamente ao que Mauro perguntou. Ele está respondendo de acordo com o que a apostila diz. Então, como é que foi feito o teste para saber se aquela revelação era de Deus ou não? Aí,
Primeiro teste, autoridade. Isso aqui não para dizer se o texto pertencia ou não ao cânon. Aí ele está dizendo autoridade, conformidade doutrinária, testemunho do Espírito, aceitação e consenso da comunidade. Os irmãos estão entendendo a lógica? O notebook LM está respondendo de acordo com o que a apostila tem. Ele lê a apostila toda e responde de acordo com a apostila. Ah, pastor, e eu vou ficar só fazendo pergunta para a apostila? Eu posso fazer outras? Pode. Por exemplo, qual é a diferença prática entre inspiração e iluminação? Vocês estão notando que é uma ferramenta de estudo, tá? É uma ferramenta de estudo. Então, vamos clicar aqui em cima. E se eu não quiser utilizar essa ferramenta? Não, não é obrigado, não. Aqui eu só estou dando uma dica de como vocês podem estudar, tá? Isso aqui é só uma dica. Ah, eu quero só ler a apostila e anotar no meu caderninho. Posso? Pode, tá? Mas aqui serve, vocês vão ver que tem outras funcionalidades. Qual é a diferença prática entre inspiração e iluminação? Aí ele vai responder, de acordo com a apostila. Tá? De acordo com a apostila, ele vai responder aqui. Está respondendo. O processo costuma ser mais rápido, né? Mas hoje está tudo diferente aqui. Pronto. Olha lá. Ele vai começar a responder. Gente, isso aqui não é a IA criando coisa. Isso aqui é a inteligência artificial te ajudando a estudar. Ok? Então, dentro do material que você mandou, está falando lá a diferença, né? É no Classroom? Não, não, não. Esta ferramenta, ela é uma ferramenta, é tipo um site. É tipo um site, tá? Eu não quero mandar para vocês agora o link, porque eu queria que vocês focassem um pouco aqui. Aí depois eu vou mandar o link lá no grupo, vocês entram, faz um teste, entendeu? Para vocês verem como é uma ferramenta que auxilia no estudo, tá? Às vezes tem gente que fala assim, poxa, eu li a apostila, mas eu não entendi tudo. Aí você joga a apostila aqui dentro, e aí você vai fazendo perguntas. Olha, eu não entendi ainda o que é inspiração. Explique de maneira simples. Eu li a apostila, mas eu não entendi. Aí a ferramenta vai ler a apostila e vai dar uma resposta para te ajudar. Beleza? Essa é a finalidade. Pastor, só tem isso? Não. Tem várias outras coisas aqui. Por exemplo, eu quero um resumo em áudio. Eu posso pedir aqui. Ah, mas eu não quero um resumo da apostila toda. Eu quero um resumo só sobre iluminação. Aí você vem aqui na edição, ó. Você edita. Aí você diz o que você quer. Se você quer uma análise detalhada, se você quer um resumo, você diz. É uma ferramenta gratuita, tá? Fala, varão. Ó, rapaz, por isso que a live tá um peso de glória aqui, rapaz. Agora que eu entendi. Fala, homem de Deus, tudo bem? Pai do Senhor, meu pastor. Tudo bom. Tudo bom, graças a Deus. Vou atrapalhar mais não, fique com Deus. Não, tranquilo, tranquilo. Então, queridos, você pode editar aqui onde tem esse lapisinho assim, essa canetinha. Você clica em cima e aí você diz o que é que você quer. Ah, pastor, eu vou todo dia eu vou para o trabalho e aí eu gostaria de ouvir alguma coisa. Pronto, você cria um podcastzinho aqui e aí você baixa isso. Normalmente ele fica num formato que nem todo celular pega. Aí, mas você pode converter para o MP3 e aí você consegue ouvir. Vou pegar aqui só algumas coisas rapidinho do que eu gerei. Aqui fala que pode gerar slides. Olha o que eu gerei aqui, ó. Com essa ferramenta.
com essa ferramenta aqui. Pronto. Aí aqui, ó, cadeia da fidelidade bíblica. Eu pedi para gerar focado na aula de hoje. Olha o que ele gerou aqui, ó. Só sobre revelação, inspiração, inerrância e iluminação. Aí aqui eu venho. Ó, isso aqui foi ela que criou. Não foi eu que fiz. Tá? O desafio do proclamador. Em que se baseia a sua pregação? Sem a garantia divina, o púlpito é apenas um palco para opiniões humanas. A profundidade da mensagem depende da confiança na fonte. Aqui eu já estou na aula, viu, gente? Eu estou mostrando a ferramenta e estou na aula, tá? Ou seja, por que a gente está fazendo introdução bíblica logo com primeira matéria? Porque proclamadores que não confiam que a Escritura de fato é a palavra de Deus, são proclamadores que vão ficar falando de si mesmo. São proclamadores que vão ficar dando suas opiniões e não expondo a palavra de Deus para as pessoas. E a nossa opinião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, isso aqui foi gerado dentro da plataforma, viu, gente? Eu não saí da plataforma. Deixa eu dar a palavra aqui para a Thaís, você pode falar. Eu vou sair do slide só para vocês verem que eu continuo dentro do notebook LM, tá? Pode falar, Thaís. Então, pastor, eu ia dar uma experiência positiva, né, sobre essa ferramenta. Na última aula eu falei, né, que eu estava criando uma palestra. Aí, tá aqui, ó. Mas eu não vejo a voz. Eu estava criando, né, uma palestra sobre o feminismo e as minhas fontes eram um livro e muitos vídeos no YouTube. E eu estava com dificuldade de fazer um resumo de todos os vídeos. E aí eu fui jogando ali, ficaram uma base de umas 15 fontes. E ele criou toda a minha palestra aí no resumo, criou uma apostila de estudos, criou uma apresentação de slides que eu fiquei de boca aberta com essa apresentação, infográficos diversos, e enriqueceu demais a palestra, me ajudou muito. Eu estava sem saber realmente até por onde começar, e essa ferramenta de estudos me ajudou muito assim para criar essa palestra aí, que vai ser domingo agora, os irmãos estejam orando por mim. Mas vai ser domingo agora e está tudo muito, muito legal. Ferramenta realmente maravilhosa. Amém, minha irmã. Então, gente, o relato que Thaís está trazendo aqui é só para a gente ficar assim, pastor, mas vamos pensar, vamos ser muito honestos. Quando você vai pregar, quando você vai dar uma palestra, quando você vai dar um estudo, você tira as coisas de onde? Da sua cabeça? Eu acredito que não. Então, você ora, você jejua, você consagra, mas você vai buscar informações, seja no dicionário bíblico, seja no Google, perguntando lá, assistindo um vídeo curto do YouTube. Ou seja, a gente não constrói conhecimento do nada. A gente busca informações. A gente lê, principalmente a Bíblia. Né? A gente tem que ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, tá? Então, volto a dizer, é uma ferramenta, não é o Espírito Santo, não é o que, sabe? Não é a sua vida de oração. Aqui eu estou partindo do princípio que todo mundo aqui é crente, que todo mundo aqui ora, que todo mundo aqui lê a Bíblia, tá? E você pede a direção de Deus. Deus, eu vou dar uma palavra domingo, fala o meu coração. Né? É isso. Então, aqui é uma ferramenta para estudar. Tá? Para estudar. Beleza. Voltando aqui para o slide. Perdão, aqui já é o vídeo. Eu não vou rodar o vídeo aqui, gente, porque senão a gente não anda, né? Mas, assim, se vocês quiserem, eu posso baixar o vídeo e depois mandar para vocês. Mas eu prefiro que vocês mesmos gerem, porque eu gerei um vídeo com foco numa parte da apostila. Mas pode ser que a sua dúvida já seja outra.
Aí você vai dar o comando lá, você vai dizer, ó, gere um vídeo explicando só sobre inerrância das escrituras, porque o pastor explicou lá na aula, mas eu não entendi, não. Pronto. Aí ele vai gerar um vídeo explicativo só sobre a inerrância. O que é que a apostila fala sobre a inerrância? Mas aí eu vou sair daqui do vídeo. Outra coisa, isso aqui, gente, ó, o slide eu já mostrei. Cadê? Isso aqui é... isso aqui ele gerou uma tabela, ó, explicando cada conceito. Depois vocês podem também gerar. Onde é que fica isso? Aqui, ó, tabela. Lembrando que eu entrei aqui, ó, e expliquei para ele como eu queria, tá? Ele gerou um infográfico. Não, oh meu Deus, ele está gerando outro aqui, deixa eu excluir. Ele gerou um infográfico também. Agora, o que eu mais gostei foi isso aqui, ó. Isso aqui para estudo, eu achei perfeito. Eu achei perfeito. Vamos fazer uns aqui, que está dentro do assunto, ó. Qual é o significado etimológico da palavra grega biblos? Coloca aí rapidinho no chat para ver se vocês estão lendo a apostila mesmo. Qual é o significado etimológico? Ó, o povo é crente, tá vendo, Jorge? O povo é crente, o povo tá lendo, ó. Estou estudando. Estão estudando. Aí, assim, você clica em cima, ele vai dar a resposta. Aqui, ó, significa coleção de livros. Aí eu passo para o próximo. O que define o conceito de revelação geral? O próximo. Por que a revelação geral é considerada insuficiente para o ser humano? Por que, gente? Por que a revelação geral é considerada insuficiente? Quem é que pode ativar aí o microfone e responder? Ó, Fabiane. Quer falar, Fabiane? Oi, posso falar? Fala. Não sei se vocês viram, boa noite, gente. Eu tô com a câmera desligada, que a internet está ruim aqui, aí fica travando. Aí tô aqui, mas tô acompanhando. Esqueci a pergunta. Não, é porque a revelação geral é considerada insuficiente para o ser humano, porque não conduz uma consciência de uma necessidade de um salvador. A pessoa até reconhece que tem alguma coisa ali, não sei se eu poderia dizer assim, alguém maior que fez tudo aquilo. Alguma consciência de um ser por trás de tudo aquilo, mas não tem um caminho, né, que conduza ela a esse arrependimento e a consciência de um redentor, um salvador, né? Coisa boa. A Vila do Teles tá bem feita aí, né? Representando aqui, galera. Tá bem representado. Muito bem. Aí, gente, quem é em sã consciência que vai dizer que uma ferramenta dessa não ajuda? Ajuda. Isso aqui é para estudar, ó. Não é para ficar, ó, copiando e colando coisa, não. Ó, eu quero entender. Eu estudei. Eu estudei a apostila. E agora? Pronto. Eu não sei se é a irmã que está ativando o microfone. Mas vamos lá. Deixa eu ver só se eu consigo. Eu tenho que aprender aqui, Diogo, para te colocar como co-administrador. Tem essa opção aqui. Porque aí você vai me ajudando aí. Eu consigo mutar, mas eu não a gente não consegue mutar indefinidamente. Né? Não sei se você... Não tem. Essa opção não tem essa opção, não, né? Não tem, não. É que ela está tendo uma dificuldade com a questão do áudio. Ela não está conseguindo assistir corretamente. Já dei algumas dicas. Eu disse a ela que, em último caso, ela pode sair da sala e depois assiste o áudio. E eu tento ir na casa dela e fazer umas simulações posteriormente. Entendi. Ela até levantou a mão. Não sei se ela quer falar aí. Oi, irmã. A senhora quer falar? Acho que não. Eu acho que não. Vamos seguir. Aí, aqui. Gente, tem muitos. Eu não vou abrir. São 55. Vocês estão vendo aqui a numeração embaixo aqui, ó? São 55, tá? Então, eu não vou abrir todos, porque senão, apesar de que é conteúdo da aula, tá? A gente não estaria fugindo do conteúdo, né? Vamos pegar essa daqui. O que caracteriza a natureza progressiva da revelação bíblica?
Cadê os crentes bons de Bíblia aí? Que leram a apostila? Cada cardzinho desse vem a resposta, ó. Quando eu clico em cima dele aqui, ó, o desdobramento da mensagem divina ao longo do tempo, atingindo sua plenitude em Cristo. Em Cristo. Então, voltando para a pergunta, o que caracteriza a natureza progressiva da revelação? Essa natureza progressiva, ela se estendeu até Cristo, que é o ápice, né? É o ápice da revelação. Pronto, a Elisa respondeu aqui, fala de diversas salvações menores até chegar à salvação geral, né? Na verdade, aqui seria a revelação, a parte da revelação. É como se, por exemplo, vamos pegar aqui o Antigo Testamento. Deus vai se revelando e a sua revelação vai entrando em um progresso, tá? Por exemplo, vamos pegar os sacrifícios do Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento faz parte da revelação de Deus. Foi Deus que ordenou. Mas eles apontam para o sacrifício perfeito. Então, é nesse sentido que a revelação ela é progressiva. Deus não podia logo mandar seu filho e resolver logo tudo de vez? Poderia. Mas ele não quis fazer assim. Ele simplesmente foi se revelando, mostrando o seu plano, escolhendo Israel como povo, e assim, isso. Aí tem a questão das sombras, né, para fazer a tipificação, tudo isso que a gente vai ver em hermenêutica. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre tipos, né, sobre essas questões aí mais aprofundadas, quando a gente entrar em hermenêutica. Tá bom? Vamos pegar aqui, ó, inspiração bíblica. Aí aqui, dentro do card, vai ter, ó, operação divina que influenciou os escritores sagrados para registrarem a verdade revelada de forma exata. E aí, estamos dentro da aula. O que é que eu quero que vocês tenham cuidado? O que é que eu quero que vocês tenham cuidado? A inspiração, gente, a inspiração no sentido bíblico, ela já aconteceu, tá? Ela já aconteceu. Pessoas foram inspiradas por Deus para trazer a sua revelação. Deus inspirou, Deus soprou. É o próximo card aqui, ó. O que é que significa teopneustos em relação à Escritura? Ó, significa literalmente soprada por Deus ou inspirada por Deus. Então, essa inspiração, ela não existe mais hoje. Ninguém pode chegar e falar assim, hoje eu estava inspirado no culto. Nesse sentido bíblico, de inspiração, para trazer algo, né, um novo conhecimento de Deus. Nesse sentido, não, tá? Você pode falar inspiração no sentido de animação. Eu estava inspirado, eu estava empolgado. Nesse sentido, pode, não tem problema nenhum. Agora, no sentido de que Deus me inspirou e trouxe, né, um conhecimento que ninguém tinha antes, algo novo, algo que, sabe, ninguém conhecia. Aí não. Biblicamente, a gente vai ver isso aqui hoje, que isso não existe, tá? Fala, Mauro. Pode falar. Pastor, a minha pergunta é que eu não quis atrapalhar quando o senhor estava fazendo a explicação da revelação, porque também tinha a ver com isso. Mas a palavra não era revelação, era inspiração. Como a gente pode... Eu sei que está na Bíblia, já foi feito essa catalogação e sabemos que a inspiração foi verdadeira. Mas como eles analisavam se essa inspiração realmente era correta, né? Foi como eu falei, os pregadores da época, a comunidade em si sabia que era um homem de Deus, o próprio Jesus também falava, mas, por exemplo, como José, Davi, como se catalogou, categorizou como inspiração divina deles? Só, assim, uma dúvida mesmo. Pronto. Eu vou compartilhar aqui um texto que eu também preparei para a aula de hoje, e aí eu acredito que vai
Por quê? Porque aqui é uma explicação, você quer uma explicação, eu acho, mais bíblica, né? Não no sentido tão histórico da coisa. Então, vamos lá. Aqui a parte de revelação. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Pronto. Aqui, a inspiração. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar bem aí? Sim. Então, vamos lá. A inspiração refere-se à operação sobrenatural pela qual Deus atuou junto aos autores humanos para o registro fiel e autoritativo da sua revelação. Esse processo caracteriza a chamada autoria dual. Dual aqui é de dois, né? Ou seja, tem a parte de Deus e tem a parte do íntimo dos escritores, né? Os escritores bíblicos, eles estavam sendo ali instrumentos por parte do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo estava ali inspirando. Beleza. A inspiração divina, né? Vamos pensar aqui. A base clássica da doutrina da inspiração encontra-se na afirmação de Paulo. 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus. A gente já viu isso. O termo grego, traduzido por inspirada, é teopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, indicando que a origem da escritura está no próprio Deus, e não meramente na reflexão humana. Beleza. A gente vai chegar mais adiante aqui, a gente vai chegar no que Mauro ele está perguntando. E eu creio que é uma dúvida de muitas pessoas. O mover do Espírito Santo, ou seja, a ação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro esclarece que a Escritura não se origina na iniciativa humana, mas na ação direta do Espírito. E aqui esse texto, ele já esclarece um pouco. Olha, isso aqui é Bíblia, viu, gente? Isso aqui não é teólogo, isso aqui não é o pastor Alex. Depois você pode abrir sua Bíblia aí, 2 Pedro 1, 19 ao 21. O texto diz o seguinte: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, aí aqui essa parte destacada em amarelo, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os autores bíblicos, eles tinham consciência. Só que tem um detalhe, por isso que a gente fica com dúvida, né? E essa dúvida de Mauro é pertinente. Quando Isaías, por exemplo, fala assim, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias, assim diz o Senhor, fica muito claro. Eles falam e eles têm certeza que tudo que eles estão falando naquele momento é o Senhor dizendo. Então, sobre essa parte, não há dúvida. É Deus falando naquele momento, e tanto Deus está falando, como também o profeta tem essa consciência. Agora vamos pegar o caso de José, que o Mauro citou. Quando José tem aqueles sonhos, quando José interpreta aqueles sonhos, ele tinha consciência plena de que tudo aquilo ia entrar no livro de Deus, que tudo aquilo ia, né, de alguma forma, ser usado pelo povo de Deus, pela igreja, para edificar, para consolar, para exortar. José, naquele momento, ele tinha essa consciência. E aí, Mauro, é uma coisa que não fica 100% claro, né? Não fica totalmente claro essa consciência ali naquele momento. O fato é que eles agiram como agiram, crendo que o soberano Deus estava conduzindo o seu povo na sua vontade, né? Agora, se eles tinham consciência plena, né? Assim, de que aquela palavra, aquela orientação,
aquela interpretação de um sonho, se aquilo iria entrar como no cânon, né? Nas escrituras sagradas. Essa consciência plena, eu confesso para vocês que eu não consigo ter certeza de todos os personagens da Bíblia, tá? Eu não sei se eu estou indo no caminho certo, mas foi o que eu entendi da sua pergunta, né? Quiser falar, pode falar. Foi isso mesmo, pastor. É que eu evito falar para não atrapalhar o raciocínio do senhor e dos colegas. Eu sempre falo no chat. Não, tranquilo. Mas Tranquilo. é isso mesmo. É basicamente isso mesmo. Pronto. Muito bem. Vou continuar aqui. Essa compreensão é confirmada no Novo Testamento, ao reconhecer que Davi falou sob inspiração direta do Espírito. Então, em Atos 16, isso fica muito claro. Ó, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Aí o texto continua, Marcos 12, 36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que é que a gente vê aqui? O Novo Testamento confirmando que os autores do Antigo Testamento falaram sob a inspiração do Espírito de Deus. Então, eles não produziram a mensagem, eles falaram de acordo com o que o Espírito Santo quis ali trazer naquele momento. Pastor Diógenes, quer comentar alguma coisa? Eu não sei se eu perdi alguma coisa do chat. Não, por enquanto não. Talvez só complementar aí o que o irmão falou acerca do reconhecimento, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento têm algumas chancelas, né? O Novo Testamento tem a questão da apostolocidade, né? Aquele que escreve foi alguém que estava ligado diretamente a Jesus, com a testemunha ocular, é um discípulo de um discípulo. Isso era um pré-requisito. No Antigo Testamento tem a questão da autoridade profética. Quem foi o profeta que assim escreveu? Os ensinos estão condizentes com o que diz a Torá. A comunidade judaica, no caso do Antigo Testamento, reconhecia ou reconhece esses livros, a preservação desses livros. No caso do Novo Testamento também acontece a mesma coisa, né? A comunidade aceita, esses livros são preservados, a ortodoxia, né? Está ali presente também, há algum tipo de conflito, porque os livros que um pouco mais à frente a gente vai ver, que são os apócrifos ou os deuterocanônicos, eles não entram nesses pré-requisitos, né? Eles fogem da ortodoxia, há conflitos teológicos, os ensinos não batem com aquilo que está escrito na lei, na Torá, tem a questão da não aceitação por todas as comunidades. Então, isso são chancelas que a gente vai observando que tanto o povo israelita quanto também a igreja, né, na Nova Aliança, vai dar esse aval acerca desses livros, né, para saber se eram de fato inspirados ou não. Perfeito. A gente, na próxima semana, a gente vai falar sobre o cânon, a formação do cânon, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso. Qual foi o critério, pastor? Por que Macabeus não entrou na nossa Bíblia? Na Igreja Católica, lá, eles deram um jeito de colocar. Mas por que Macabeus? É um livro que, se você comparar Macabeus com outros textos do Antigo Testamento, tem muitas semelhanças, muitas similaridades. Mas por que não entrou? Aí a gente vai entender que houveram critérios. E o principal critério, o principal de todos, é a questão da autoria. Porque a autoria, ela tem muita relação com a autoridade que Deus deu àquele ser humano específico, né? Então, quando você tem problemas com a autoria, isso cria uma série de dificuldades.
Vamos pensar aqui, por exemplo, Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Por isso que Hebreus demorou muito tempo, a gente vai ver na aula da semana que vem, muito tempo para Hebreus entrar como livro inspirado. Por quê? Porque o principal critério era difícil de estabelecer. Quem foi o autor? E aí você tem uma lista de possibilidades que acabou gerando na igreja o entendimento ao longo do tempo. A igreja aceitava aquele texto, percebia que não havia nada nele impuro. E como a igreja foi usando, e percebendo que não havia, aí vem o discernimento de espírito da igreja, aí vem o principal. A meu ver, o principal disso tudo, eu já falei na aula passada, é a soberania de Deus. Se a gente não crê que Deus é soberano para guiar isso, aí, irmãos, esquece. Aí você vai entrar em parafuso, você vai começar a duvidar de tudo, entendeu? Por quê? Você não acredita que Deus é soberano? Então, para mim, o que descansa meu coração é isso. Deus agiu de maneira soberana para preservar sua palavra para que ela chegasse até nós. Beleza? Vamos seguir. Aí continua, né, sobre inspiração. A consciência dos autores humanos. Os escritores bíblicos tinham consciência de que registravam palavras procedentes de Deus. Isso eles tinham, tá? Talvez eles não sabiam se ia virar um livro, que o povo ia carregar esse livro debaixo do braço, né? Mas eles tinham consciência que eles estavam escrevendo sob a direção de Deus, né? Por exemplo, Davi expressa claramente essa convicção. Ó, 2 Samuel 23. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Então, ele tinha essa consciência, né? Principalmente quando dizia assim, assim diz o Senhor, já era mesmo. Quando o profeta abria a boca para dizer assim diz o Senhor, ele tinha certeza que aquilo ali não era uma coisa do coração dele, da mente dele. Essa consciência é acompanhada pela ordem divina de preservar a integridade do texto revelado. Olha a ordem que Deus deu. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem dela diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, vocês não vão diminuir, vocês não vão acrescentar, vocês têm que guardar. O papel nosso é guardar. Gente, olha como é perigoso você acrescentar ou diminuir. Veja se não foi exatamente o que a serpente fez no Éden. Quando um pregador, quando um professor de escola dominical, quando um discipulador, ele omite ou acrescenta, ele está a serviço de quem? É duro dizer isso. Mas aí a gente tem que ter o temor de Deus e saber, olha, quando eu estou pregando, quando eu estou proclamando a palavra de Deus, eu preciso ser fiel. A Bíblia chama os pregadores de dispenseiro. A gente vai falar sobre isso em homilética. Tá? O que é um dispenseiro? Ele não é o dono da comida. Ele não cria a comida. Ele não inventa a comida. Ele só administra o alimento. O pregador, ele é dispenseiro. Você está na dispensa de Deus. E você tem que ter certeza que você não está enfiando lá no meio do alimento de Deus, você não está colocando o seu pão mofado, a sua mão pecaminosa. Você tem que ter essa certeza. Pastor, e como é que eu vou conseguir ter essa certeza? Meu irmão, joelho no chão, jejum, oração, leitura da palavra de Deus. O Espírito vai testificar com o seu Espírito que você não está no engano, que você não está numa mentira, que você não está pregando falsidade, mas que você está sendo fiel ao seu Deus. Outra expressão que a Bíblia usa sobre proclamadores é arauto. O que é um arauto? O arauto, ele não é dono da mensagem. Ele não escreve a mensagem. O arauto, ele estava a serviço do rei.
Ele pegava o texto que o rei escreveu, e ele chegava no povoado daquele, distante do castelo do rei, distante dos aposentos do rei, ele chegava num lugar daquele para quê? Para ler o que o rei mandou. Ele não podia inventar a mensagem. Já pensou um arauto, gente, que chega diante do povo? O povo não é dele, o povo é de Deus. Ele chega diante do povo que não é dele e ele traz uma mensagem que é dele para o povo que não é dele, para o povo de Deus, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que Deus falou, não acrescente, não diminua, guarde. O papel nosso é guardar a palavra, guardar. Foi o que Jesus disse para os discípulos também, né? Pastor Diógenes, alguma coisa aí? Tudo certinho, né? Vou olhar o chat aqui. A irmã Cléia quer falar, irmã? Seu áudio ativou aí. Se a senhora quiser falar, pronto. Tranquilo. A irmã Fabiane falou que deve ser muito sério o compromisso, né, que se deve ter em relação à palavra de Deus, né? Exatamente. Queridos, é o temor de Deus. É o temor de Deus. Toda vez que eu vou pregar, eu fico, o coração batendo forte. Porque eu sei que uma palavra que eu colocar ali pode mudar o destino de uma pessoa. A pessoa pode tomar aquilo ali como verdade absoluta e levar para a vida dela. E pode ser que seja alguém que eu não vou ter mais nunca o contato. Pode ser que seja alguém que não vai ter a oportunidade de me perguntar, pastor, o que foi que você quis dizer com tal coisa? Beleza, vamos seguir. A confirmação de Jesus Cristo. Jesus confirmou a autoridade e a inspiração das Escrituras, ao utilizá-las como base final de verdade, inclusive ao resistir às tentações. Irmãos, a maior prova de que o Antigo Testamento, eu não vou nem falar do Novo agora, a maior prova que o Antigo Testamento, ele é inspirado por Deus, e não tem por que a gente ficar, eu assisti um vídeo no YouTube e fiquei perturbado. Ficou perturbado? Não, você já estava perturbado. Você só achou mais um perturbado para fazer dupla. Entendeu? Porque, assim, Jesus usou o Antigo Testamento exaustivamente. Pegue quantas vezes, de todos os livros, o livro de Salmos, por exemplo, foi o mais usado por Jesus. Então, é a prova de que a palavra ela é inspirada. Jesus combateu Satanás como? Não foi com conversa, foi com Bíblia. A espada do Espírito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está esse texto? Me ajuda aí, os crentes bons de Bíblia. Esse texto é do Antigo Testamento. Onde é que ele está? Quem é que lembra? Dá uma gulgada aí, dá uma gepetada, sei lá. Aonde, irmãos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em Salmo 91. Salmo. Pronto, aí, os irmãos estão bons de Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vai de Satanás, porque está escrito. Escrito onde? Está escrito no Antigo Testamento. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Então, Jesus, ele confirmou a autoridade do Antigo Testamento. Então, não tem porquê. Porque isso está no Antigo Testamento. Os crentes agora, né? Os moderninhos. Porque isso está no Antigo Testamento. Calma, a gente tem que fazer a leitura, tem que fazer a transposição para o Novo Testamento, saber se o Novo Testamento realmente reexplica aquele versículo. Isso a gente tem que fazer. A gente vai aprender a fazer isso em hermenêutica, que é a nossa terceira disciplina. Tudo isso a gente vai aprender. Porém, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Cada um dos 39 livros do Antigo Testamento é palavra de Deus. E quando a gente está pregando e citando esses textos, a gente tem que crer
piamente que eles são palavra de Deus. Esse é o objetivo dessa disciplina. A gente não pode ter querigmáticos por aí duvidando, questionando o tempo todo a Bíblia. Você pode ter até um senso crítico, eu acho que é bom, tá? Estudar, ler. Agora, não ficar colocando em xeque a palavra de Deus. Porque isso não é papel de crente, não é papel de filho de Deus. A gente sabe quem tem esse papel na Bíblia, né? De distorcer a palavra de Deus, de questionar. Não é bem assim que Deus quis dizer, não, hein? Quem foi que falou isso a primeira vez? Não foi um teólogo, né? Então, Mateus 5, 17 a 18, olha o que Jesus disse. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É diferente. Então, tudo aquilo que ele já cumpriu, né? Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Foi Jesus que validou. Pastor Diógenes usou a expressão aqui, chancelou. A chancela. O que é chancela? É a confirmação, é o carimbo. Então, Jesus, ele cita o Antigo Testamento, exaustivamente. Muito bem. Muito bem. Garantia para o Novo Testamento. Jesus assegurou que o Espírito Santo continuaria o processo revelacional, guiando os apóstolos na transmissão fiel da verdade. Opa! Jesus garantiu isso quando? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus falou isso para os apóstolos. Que ele, o Espírito Santo, ia guiar eles. Que eles iam anunciar. Onde é que está anunciado isso? Nas cartas dos apóstolos, eles anunciam as coisas que hão de vir. No livro de Apocalipse, anuncia as coisas que hão de vir. O próprio Jesus explicou isso para os apóstolos. Então, a gente vê que a inspiração, ela tem base bíblica. Ok, queridos? Preste atenção, para quem está perdidão aí, talvez, nós já falamos de revelação na semana passada, revelação geral, a revelação pela natureza, pela história. Aqui tem os versículos bíblicos. Por quê? Porque na apostila, eu não citei muitos versículos bíblicos, senão a apostila ia ter mais fim, né? Para vocês imprimirem, então. Mas eu posso mandar esses versículos todos aqui para vocês depois, lá no grupo, tá certo? Para que vocês possam ler e entender. Então, já foi revelação, já foi inspiração, tá? Ok, vamos dar uma tréguazinha aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não sei se rolou alguma pergunta aí, pastor Jorge. Yara Bianca, ela colocou aqui, também me preocupo muito com crentes que questionam tudo, duvidam de tudo, passam a impressão que não creem muito, né? Perfeito, perfeito. A irmã Yara é evangelista aqui na igreja, né, em Mortugaba, e ela está coberta de razão. A gente tem aqueles que engolem tudo que o homem fala, ó como é contraditório. O que o homem diz, recebe, não questiona, não sabe? Não, foi o fulano que falou, é verdade. Agora, quando vai para a Bíblia, questiona. Quando vai para a Bíblia, não aceita. E aí, gente, é claro que como filhos de Deus, a gente tem que, às vezes, por exemplo, eu faço isso. Eu leio uma tradução e digo assim, opa, essa tradução aqui eu não consegui entender. Aí eu vou para outra versão da Bíblia, outra tradução. Aí eu comparo. Isso pode ser feito? E isso não é questionamento, isso é exame. Isso é exame. Você está examinando o texto. Você quer entender o que o texto realmente diz. Agora, ficar duvidando, questionando. Eu já ouvi pregador dizer que não prega mais no Antigo Testamento. Eu não prego mais no Antigo Testamento.
Entendeu? Só prego no novo. Falei, meu irmão, Pastor, que diabo é isso? Fala, Johnny. isso me fez lembrar, eu fiz essa pergunta certa vez para um professor, um hebraísta, né? Agora que nós temos o Novo Testamento, então a gente não precisa mais do Antigo, a gente deve pregar só no Novo. E ele foi bem claro em dizer, quantos livros são inspirados? São só os livros do Novo Testamento ou os do Antigo também são inspirados? Todos são inspirados. Você não consegue entender a teologia do Novo Testamento se você não tiver contato também com o Antigo Testamento. Por que é que Jesus é considerado esse sacrifício substitutivo? Como é que era feito na antiga aliança? Então você só consegue entender, né, completamente todos os símbolos que estão ali no Novo, a confirmação, né? Por que é que Jesus, o Antigo Testamento é sombra e o Novo Testamento é confirmação? Então, para você saber isso, você tem que ter acesso aos dois testamentos. Claro que a maneira de você utilizá-los, e a hermenêutica vai nos ensinar a fazer isso, é diferente, né? A gente tem toda a questão doutrinária do Novo Testamento, mas também tem doutrina no Antigo. Mas como é que a gente trata isso? A hermenêutica vai ajudar. Mas é para deixar claro, 66 livros foram inspirados pelo Senhor e podem ser usados para pregação à vontade. Perfeito. Gente, vocês querem dar uma resposta definitiva para isso? Vamos lá, cadê os crentes bons de Bíblia? Dá uma bugada aí, ou então cita de cabeça, porque eu já fui melhor de endereço, né? Quando Jesus ele diz, examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, porque elas testificam de mim. Bota aí o endereço aí, os crentes bons de Bíblia aí. Ajuda aí, varão, varoa. Coloca aí para mim. Qual é o texto que Jesus fala? Examinai as Escrituras. Porque, aí a Thaís colocou aí, João 5:39. Lembra que eu disse o quê? Quer resolver isso de forma definitiva no seu coração? Parece que a chamada do pastor Alex deu uma travada, vamos ver se retorna. Meus irmãos, vocês me ouvem? Voltou. Vocês me ouvem? Ouvimos, pastor. Alto e claro. Faltou geral aqui. Inclusive, o pessoal de Mortugaba aí que estava na chamada deve ter caído também. Ou então faltou só aqui na minha rua, tá? Mas o que eu estava falando, só para concluir aquela partezinha que eu estava falando, como é que a gente resolve isso de forma definitiva? É como os irmãos colocaram aí no chat, o texto de João 6, João 6:39, não é isso? 5:39. 5:39. Tá? Quando Jesus fala ali de escritura, ele está falando de qual escritura, irmãos? Porque não tinha Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Os apóstolos. Oi. Cortou? Cortou um pouquinho, mas já voltou.
Oi. Voltou? Estamos ouvindo, pastor. Está ouvindo. Pois é. Fernanda botou aí que a guerra espiritual fortíssima. Hoje o negócio tá bravo. Hoje o negócio tá bravo. Mas assim, o que a gente. Eu não estou ativando aqui, gente, a câmera, porque eu estou com dados móveis muito fraquinho aqui. Se eu ativar. Tá aqui. Oi, Pastor pastor. Jorge, pronto. Meu irmão, eu vou te pedir o seguinte, porque enquanto não voltar aqui, eu acho que Deixa eu ver aqui. O Marcos até abriu, só levantou a mão. Não sei se ele quer perguntar alguma coisa. Ah, não, eu queria complementar mesmo, pastor Diógenes, com essa questão, né, de João 5:39 e também Hebreus do 1 ao 3, né, que deixa bem evidente essa parte de que a revelação ela vem do Senhor e que Cristo também, ele várias vezes fala, né, sobre a questão do Antigo Testamento, só como complemento mesmo. Sim, isso mesmo. Quando Cristo referencia isso, sobre as escrituras que falam dele, naquele momento, até então, ele está falando das escrituras hebraicas, né? Dos nossos 39 livros ou dos 22 dentro da organização da Bíblia hebraica. Pastor Alex, o senhor estava dando uma orientação, o senhor consegue falar novamente? só um minutinho, só um minutinho. Ok. Eu ia falar sobre os slides, se você conseguisse colocar aí na tela. Porque aí a gente já tinha pensado nesse plano B, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo Voltou? projetar aqui. Voltou? Rapaz, que luta. Vocês acreditam que foi o disjuntor que caiu aqui da casa? Nunca aconteceu isso? A gente não pode Misericórdia. nem dizer queima Jesus, é não queima Jesus. Ah, rapaz, que luta. A gente já está dizendo que tinha duas pessoas do lado aqui da casa e só. Hum? Isso. Puxa. Pastor Jorge. Ó, irmãos, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos. Eu queria que vocês, né, bebem uma água, vai no banheiro rapidinho, tá? Pode ser? 10 minutinhos. Pronto.
Voltou a internet total aí, Alex? É luta. Rapaz, olha, ano passado, eu não sei se tem alguém aqui da turma do ano passado, mas nós não tivemos nenhum tipo nem nada parecido, né? Mas é isso, a dificuldade hoje. E é interessante que Gesa saiu para olhar, aí tinha 2 rapazes e uma criança, e só tinha faltado energia aqui. E foi Aí eu suponho, posso estar julgando, né? Eu suponho que tenha sido a criança e nem os adultos tenham visto, né? Ai, meu Deus. Pronto. Queridos, já deu os 10 minutos que eu falei? Podemos retomar? Eu não sei se mais alguém ainda está, né? Aproveitando aí esses 10 Eu minutinhos. avisei lá no grupo que pediram para avisar quando voltasse. Aí eu avisei lá no grupo, tu voltou para a sala. Pronto. Acontece. É a terceira aula hoje, eu espero que não aconteça mais, né? Mas são os imprevistos aí da própria formação, né? A gente sabe também que não é espiritualizando tudo, mas também tem crente que não espiritualiza nada, né? A gente sabe que também tem as dificuldades da própria formação que a gente está recebendo, tá? Paramos onde? Me situem. João. João 5,39 é acerca de que escritura que Jesus estava falando. Então, pastor, os irmãos comentaram aí, eu perdi o histórico aqui dos comentários. O Marcos citou, né, que as escrituras que ele estava falando até então são os livros hebraicos compostos até aquele momento, né? Pronto, perfeito, perfeito. Então, assim, o texto, a gente chama isso de evidência interna. Onde estão as evidências internas? Ou seja, dentro da Bíblia, que ela mesmo é inspirada. Então, a gente tem várias evidências internas. E a principal, para mim, é as falas de Jesus. Jesus, ele cita exaustivamente o Antigo Testamento. Então, nós não temos por que ficar titubeando. Pregue a palavra. Agora, também, encontre Cristo em toda a Escritura. De Gênesis a Malaquias, é sobre Cristo também. E foi ele que disse isso, né? Que as Escrituras, elas testificam sobre mim. Então, é papel do pregador, do professor de escola dominical, do discipulador, do líder de célula, grupo pequeno, todo mundo que faz uso da pregação da palavra, evangelistas, é papel nosso expor a palavra, explicar a palavra para as pessoas, aplicar a palavra de Deus, crendo que nós estamos falando de fato da parte de Deus, né? Quando a gente cita a Escritura, lê a Escritura, explica a Escritura, o próprio Deus vai dar testemunho a respeito ali da sua palavra. Amém? Então, e aqui, pastor, falou que justamente Jesus cita muito livros de Isaías, né? Usando expressão para que se cumprisse a Escritura. Isaías é citado exaustivamente. Em homilética, que é a 4ª disciplina, um dos exercícios que eu recomendo é você pegar o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Olhe quantos textos do Antigo Testamento o apóstolo Pedro cita. Então, ali também é um indicativo de que o pregador de hoje deve seguir esse mesmo modelo. Será que alguém vai questionar que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Será que alguém vai questionar que Pedro tinha o poder de Deus na vida dele? Mas ele decidiu falar o quê no dia de Pentecostes? Sobre ele? Fazer uma campanha, fazer seja lá o que for? Não. No dia de Pentecostes, Pedro decidiu expor a Escritura. Pode pegar palavra por palavra, Pedro falando do Deus que se revelou nas Escrituras.
Então, você vai pegar ali, vai ver quantas citações tem do Antigo Testamento na pregação de Pedro. E isso mostra para a gente que hoje, quando a gente está pregando, nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque Deus vela pela palavra dele. Deus não vela pela palavra do pregador. Ah, o pregador está bonitinho, está engomadinho, está arrumadinho, né? A gravata dele está tão bonita. Deus não está nem aí para isso. Ele vela pela palavra dele. O que vai mudar o coração do povo é a palavra dele, né? Beleza. Agora vamos para a iluminação. Se vocês... Isso, o profeta Joel, ele cita, né? Mas ele cita vários outros textos. O próprio... Eu não lembro se é no próprio discurso de Pedro, na pregação de Pedro, mas ele fala do tabernáculo de Davi, que foi restaurado. Eu acho que é Atos, capítulo 2 também, né? Quando ele fala do tabernáculo de Davi. Ele vai citando, gente. Aí depois, por curiosidade, vocês vão pegando aquelas referências que estão na própria Bíblia, e vocês vão ver quanto de Antigo Testamento está sendo citado ali. O que é pregar? Os apóstolos faziam o que quando pregavam? Eles expunham a Bíblia, pregavam a palavra. Eles tentavam sempre achar uma explicação do que a Escritura já dizia, né? Outro versículo que eu quero que vocês me falem aí. Onde é que está, gente? O versículo que fala dos bereanos. Cita para mim aí no chat, por favor. Os crentes bons de Bíblia aí. Querigmático aqui, só tem gente boa de Bíblia. Onde é que diz que fala sobre os crentes bereanos? Se possível, coloca o versículo todo aí no chat, para a gente lembrar. Quem achar primeiro ganha. Irmão Santino, tá só de boa aí, irmão Santino. Deus te abençoe. Ih, rapaz. Atos 17, o que é que diz? Se possível, coloca o versículo todo aí, varão. Então, lê para a gente. Eita, Marcos caiu? Não, né? Não tá aqui, colocar aí. Pronto. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois que receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras. Qual escritura? Qual? O Antigo Testamento. Porque não tinha o Novo ainda. Então, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O que é que esses caras estão pregando aí, esses apóstolos? O que é que eles estão pregando? É assim mesmo? A Escritura diz isso mesmo? E aí o texto continua, e creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Né? Então, eles estão examinando o que eles tinham de Escritura. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Então, é só para a gente entender que o Novo Testamento é confirmado, o Antigo Testamento é confirmado no Novo o tempo todo. A gente é que lê, às vezes, correndo, né? Eu já vi muita gente, não, irmão, tem que ser igual o bereano e tal, como se os bereanos tivessem o Novo Testamento lá todo bonitinho, todo arrumadinho, e não tinha. Muito bem. Então, se a gente crê na revelação geral, especial, que Deus trouxe, a Escritura é essa revelação plena, completa, né? Cristo é o ápice dessa revelação. Então, pastor, o que é que nos faz acreditar nessa revelação? O que é que acontece com o pregador? O que é que acontece com o professor? Os nossos sentidos passam a ser iluminados pelo Espírito Santo. Então, é isso que acontece. A gente precisa hoje de quê? De revelação? Não. Nós precisamos de iluminação no entendimento, para entender o que já foi revelado. Já está nas Escrituras, toda a palavra de Deus. Então, agora, por que o pregador, ele não é
tolo. Ah, mas deve ter por aí. Mas o pregador, ele não é tolo. Ele não pode dizer assim, nem preciso orar. Esse texto aqui, ó, vou colocar no chat GPT, me dá um sermão de 3 pontinhos aí, chat GPT. O chat GPT vai dar. Vai dar. Mas só que, como eu já ouvi um pastor antigo dizer, um sermão, perguntaram para ele, quanto tempo leva para vocês preparar um sermão? Aí o pessoal achou que ele ia responder, né? Ah, não, eu levo 10 horas, 15 horas. Aí ele falou assim, olha, um sermão bem pregado leva a vida toda para ser preparado. Ou seja, é a vida, é o tempo todo que você anda com Deus, que você ora, que você consagra a sua vida, que você obedece a palavra de Deus. Tudo isso você vai acumulando bagagem espiritual para pregar a palavra de Deus, tá? Agora, claro, você vai... Ah, eu orei, sei lá, para preparar esse sermão, eu orei umas 5 horas durante a semana, focado nisso. Ah, eu sentei na frente do computador, ou então só da Bíblia, e fui estudando. Eu levei mais umas 4, 5 horas. Tá, mas não é esse tempo que eu estou falando, né? Eu estou falando do tempo de vida. Então, a iluminação, gente, é o quê? Enquanto a inspiração garantiu o registro fiel, autoritativo, a iluminação é a obra contínua do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou vem morar dentro da gente, ó que bênção, vem morar dentro de nós. E é ele que põe luz no nosso entendimento. Alguém aqui acha que o Espírito Santo ia inspirar uma palavra e ia deixar a gente sem auxílio para entender essa palavra? Então a gente ora pedindo iluminação, entendimento, sabedoria, pela qual os crentes são capacitados a compreender, acolher, não é só compreender, acolher no coração e aplicar. Aplicar. Gente, está aqui eu e o pastor Diógenes. De repente, vocês ficam sabendo que sei lá, que eu andei por aí fazendo coisa errada, roubei gente, né? Mas eu sou pastor, mas eu estou por aí fazendo essas coisas. Aí eu chego no púlpito da sua igreja para pregar. Vamos ser honestos? Você vai dizer assim, opa, peraí, eu não vou ouvir esse homem. Esse homem está aí roubando meio mundo de gente, todo mundo está sabendo. Então, a vida do pregador diz muito mais do que sua pregação. Ainda que o poder de Deus está na palavra de Deus, e Deus pode até operar na vida de um pregador que está todo errado. Isso pode até acontecer, porque o próprio Jesus disse isso. Naquele dia, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos, né, tudo isso. Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, o crente, o filho de Deus, ele tem o auxílio do Espírito Santo para entender a Bíblia. Ô, gente, eu não sei o pastor Diógenes, mas, assim, é uma tentação grande, viu? É uma tentação miserável. A gente que já tem uma certa bagagem, um certo conhecimento, a gente ir pregar e a gente se acomodar a tal ponto de achar que a gente, ó, esse texto aqui eu já preguei nele não sei quantas vezes. Para quê? Já está pronto aqui meu sermão. Hein, pastor Jorge? É uma tentação, irmãos. Se deixar, eu falo isso muito relacionado a ministério de música, né? Quando eu ministro para músicos, eu digo, você, enquanto músico, você sabe quais são os hinos que faz a igreja pegar fogo. Aí você vai ministrar e você faz aquela lista, você diz, hoje está devagar, aí você olha para o músico, não, bota um grande ao Senhor, bota tal música assim, que o pessoal vai se quebrantar. Isso aí é o artifício humano, né? De tentar conduzir as pessoas pela emoção. Então, esse é o grande desafio nosso, enquanto pregadores, né? É essa dependência. Eu gosto muito quando
pregadores experientes falam, olha, todas as vezes que eu subo aqui no púlpito, eu sinto um frio na barriga. Alguns acham que é um discurso retórico, mas não. Esse deve ser o nosso sentimento, independente da quantidade de anos que a gente tenha na fé, do tempo que a gente tenha de ordenação pastoral, é dependência do Senhor, é dependência do Espírito na hora de ministrar a mensagem, porque senão vai virar discurso humano. O incrédulo, ele entende, ele pode entender a Bíblia, ele pode fazer uma palestra também, por vezes o desavisado, né, pode se achar tocado, mas cadê a autoridade, né? Você crê na Bíblia a partir da regeneração que acontece em você. E a iluminação faz parte desse processo de regeneração. Então, dependência de Deus, dependência do Espírito sempre. Amém. Gente, é essa a tentação, tá? O pastor Jeremias Pereira, que é um pastor presbiteriano que eu gosto muito, ele fala que é a tentação de você botar na cabeça que você já sabe fazer religião. Eu sei fazer religião. E aí você vai para o púlpito, sem dependência de Deus, sem oração, sem submissão, sem quebrantamento. E isso, gente, é um perigo. É um perigo. Não só no púlpito. Isso é um perigo na célula que você vai pregar. Isso é um perigo na escola dominical que você conduz. Entendeu? Chegar sábado de noite, aí fica lá assistindo, que eu nem sei mais quais são os programas da TV aberta, né? Sábado à noite. Mas está lá assistindo com a revista no colo, marcando, eu vou falar sobre isso, e tá bom. É a tentação de você achar que não precisa mais depender. Não precisa depender de Deus. Eu vou fazer as coisas aqui do meu jeito. Eu já sei fazer, eu já sei como é que dá uma aula, entendeu? Ou então diz assim, aqueles irmãos lá nem valorizam muito o meu trabalho, eles vão no dia que quer, então eu também vou começar agora, vou levar qualquer coisa. É essa tentação o tempo todo. Mas aí, quando você está convicto de que a palavra que você está levando não é palavra sua, né? É palavra de Deus. Então, aí o temor de Deus enche seu coração, né? Cadê Cíntia? Cíntia levantou a mão, será que ela caiu aqui? Não. Cíntia, irmã, pode falar. Boa noite. Eu queria só complementar aí com um exemplo que nós vivemos há um tempo atrás. Convidamos um pastor para trazer uma palavra, né, um culto especial. E a gente viu no pleno domingo, porque assim, domingo naquela época, a gente ainda tinha TV aberta, né, lá em Cabralha. Então, assim, o pastor na frente do Faustão, tipo assim, a gente ficou assim, horrorizado. Eu falei assim, meu Deus, na frente do Faustão, daqui a pouco o culto, porque assim, normalmente a gente tira um tempo, né, diário durante a semana, mas no domingo assim, a gente se desliga totalmente de tudo, para a gente estar já em espírito para o culto, para dar o nosso melhor. E teve outra situação também, já de um pastor aposentado. Aí olhou assim para o Gustavo assim, e deu um monte de sermão. Falou assim, qual você quer que eu pregue? Aqui eu não precisa mais nem estudar. Qual que você quer que eu pregue? Eu falei, Jesus, falei para o Gustavo, nunca mais, nunca mais. Então, assim, é complicado, né? Esses testemunhos. E para que a gente não caia nisso também, né? Amém. É isso que eu estou trazendo aqui, irmãos, porque essas coisas acontecem. A irmã trouxe aí exemplos reais, que ela presenciou, que ela viu, tá? E que nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos ter certeza. Eu estou falando em nome do Senhor. Aqui, mas é uma célula, é tão simples, os irmãos são muito simples. Não, meu irmão, ore, peça discernimento, seja fiel ao texto que você vai explicar para os irmãos, se preparem. Então, o Espírito Santo, ele quer iluminar o nosso entendimento. Ele quer nos dar sabedoria. É um desafio pregar. É um desafio. Quando alguém me convida assim, quando dá um tema, vai ser aniversário da igreja, o tema é tal. Ok, eu respeito muito,
porque eu sei que aquela igreja orou, pagou um preço, né, para saber que aquele tema ali, Deus está compartilhando no coração da igreja. Mas quando não dá tema nenhum, aí aumenta a sua responsabilidade, porque você tem que ter certeza, olha, Deus, eu não conheço essa igreja, eu não sei qual é a realidade dela, ilumina o meu entendimento, põe luz nos meus olhos, que a tua palavra possa saltar das escrituras para o meu coração, que eu possa entender o que é que o Senhor quer, falar o coração dessas pessoas, independente como elas vão reagir diante da tua palavra, né? A gente tem que ter esse temor, isso é temor de Deus. Irmão Edilson, pode falar. Pai do Senhor, pastor Alex, pastor Diógenes e os demais do grupo aí. É uma coisa que sempre eu gosto de, como é que diz, de observar, de avaliar o poder da oração. Sempre eu costumo dizer em alguns momentos que a oração é um diálogo, é uma proximidade melhor que nós temos com o nosso Deus. Veja que Jesus Cristo, quando ele ia tomar alguma decisão, ele entrava em oração. Vimos várias passagens na Bíblia que ele sempre entrava em oração, conversava com Deus. Ao momento que eu me lembro de uma passagem que quando ele foi escolher os seus 12 discípulos, ele fez o quê? Orou a Deus. Então, é um momento que nós procuramos cada vez mais se aproximar de Deus através da oração, ter um conhecimento melhor através da oração. Não adianta de, às vezes, eu querer fazer algo pensando que é o mesmo, em questão de uma pregação, às vezes de uma evangelização, e sim acreditar e buscar conhecimento no Deus, através do Espírito Santo que ele pode estar enviando sobre a minha pessoa, para que eu possa cada vez mais estar tendo conhecimento sobre a sua palavra. Eu sempre costumo dizer, eu sem Deus, eu sem oração na minha vida, não sou nada. Então, se eu quero conhecer esse Deus, se eu quero conhecer, ter aquele conhecimento melhor, eu tenho que, em primeiro lugar, orar, jejumar, buscar sempre conhecer a palavra de Deus. Perfeito, perfeito, meu irmão. Então, por que nós precisamos dessa iluminação, né? A Bíblia deixa claro aqui, ó, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, gente, o Evangelho, as Escrituras, elas não serão compreendidas assim, sem direção de Deus, sem aquilo que realmente Deus agir, né, na vida da pessoa. Eu vou pular aqui o texto de Mateus, para a gente poder já caminhar aqui para o final, né, da aula. Outra coisa também que a gente tem que entender, o agir do Espírito Santo na compreensão das Escrituras. Olha o que diz Lucas 24:45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela não é compreendida só com o intelecto. Não. A parte intelectual, o entendimento humano, é importante também. Tá? Você tem que ler as palavras e entender as palavras. Você tem que saber o que é que elas significam. Isso tem a ver com língua portuguesa, tem a ver com espanhol, tem a ver com o inglês, tem a ver com o idioma que você está lendo. Você tem que saber fazer as pontuações. Eu vou colocar para vocês um vídeo, mas talvez vocês já assistiram, na aula de hermenêutica, de um pastor, vou colocar entre aspas, né, que ele disse que leu na Bíblia que Deus mandou ele adulterar. Gente, ele não conseguiu entender o livro de Oséias quando fala da mulher adúltera, né? A mulher adúltera, a mulher que adulterou. Aí ele entendeu, é clássico, né? É um clássico esse aí. Mas aí é só para a gente entender como é grave. E ali não faltou revelação, não faltou iluminação, não faltou inspiração, faltou língua portuguesa. Interpretação. Faltou interpretação, gente, básica. Então, essa ação do Espírito Santo, ela foi prometida
Cristo Jesus prometeu. Olha o que diz João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. João 16 também ele vai dizer a mesma coisa. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Eu não acredito que nenhum salvo fica enganado. Eu não acredito. Porque quem é salvo tem o Espírito Santo. E é função do Espírito Santo guiar a toda a verdade. Então, o salvo, ele vai orar, ele vai buscar entendimento. Ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo, né? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é uma promessa para todos os crentes regenerados. Aqui, ó, 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Então, pastor, o que é iluminação? É a ação do Espírito Santo no nosso entendimento, para a gente compreender a vontade de Deus e aplicá-la em nossa vida. Ele revelou. Quer falar, Nanda? Nanda? O Espírito Santo revelou a palavra. Ele inspirou os autores para escrever a palavra. E ele agora ilumina o nosso entendimento para entender o que ele inspirou, o que ele revelou. Tá? E aí, na sequência, para a gente fechar aqui, são muitos textos, né? Aí vem agora a parte da infalibilidade. A Bíblia, ela é infalível. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Tá? Vou descer um pouquinho aqui. A infalibilidade declara que a Escritura não pode falhar no cumprimento de sua missão. Ela é infalível, ela vai cumprir o seu propósito. E a inerrância? A inerrância ensina que a Bíblia é isenta de erro em tudo aquilo que ela afirma, considerando o propósito do texto, o contexto histórico e os escritos originais. A gente pode, cuidado, inerrância não quer dizer que a gente não tenha alguma tradução que não seja tão boa. Isso acontece. Por quê, gente? Imagine você pegar a Bíblia em hebraico, em aramaico, em grego, e levar essa Bíblia, que está nessas línguas, para outro idioma. Então, é óbvio que pode ter, mas graças a Deus que Deus é tão bom, tão misericordioso, que na língua portuguesa a gente tem traduções maravilhosas. E a gente não tem só uma, a gente tem várias, que a gente pode comparar, a gente pode fazer comparações. Então, a Bíblia chegou no nosso idioma. Na língua espanhola, aqui, que é o caso de alguns irmãos, a gente tem também várias versões, traduções. Então, Deus é misericordioso, a palavra dele chegou até nós. Então, não é que a tradução é infalível, a tradução é inerrante, tá? A gente sabe que às vezes, uma tradução não ajuda muito. Mas aí, quando você vai, volto a dizer, em hermenêutica, a gente vai fazer esse exercício, tá? A gente vai fazer esse exercício. Eu queria que vocês achassem aí, vocês que são bons de Google aí, ó, acha para mim aí um versículo que a tradução dele está assim, enxúndia nas ilhargas. Pesquisa aí rapidinho. Enxúndia nas ilhargas. O pessoal já sabe essa aí, né? É Jó capítulo 15, Jó 15, 27. Vou colocar aqui no chat. Isso. 15, 27. Jó 15, 27. Um texto desse, uma tradução dessa, o que é que significa? O irmão está perguntando aqui, como é que língua é essa? Fabiane perguntou, como é que se escreve isso? Coloca aí, gente, essa tradução.
essa tradução se eu não me engano, é a ARA. Se eu não me engano, é a ARA, que está... É a revista e atualizada, que está desse jeito, né? Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Pronto. É a ARA que está assim. Agora pesquisa esse mesmo versículo na NVI. Pesquisa esse mesmo versículo na NVI, por favor. Quem é que pode fazer isso aí rapidinho? É só para ilustrar o que eu estou falando para vocês, que a tradução, às vezes, ela não é tão boa. A gente não vai entender direito, porque é uma linguagem, né, que está fora do nosso cotidiano, está fora do nosso alcance. A NVI está desse jeito, né? O seu olhar é orgulhoso, o seu coração é egoísta. Na NVI, no Jó 15, 27, está: apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. Cintura estufada de carne. Literalmente, esse texto, literalmente, ele significa isso. Que a pessoa está cheia de gordura na cintura. Gordura mesmo. Tá? Só que aí a NVI, a NTLH, né? Tá barriguda, irmã. A irmã Yara tá esculhambando aí, né, irmã? Tá igual o pastor Alex. O Jorge não tem esse problema, não. Mas, assim, é a tradução. Só que quando você vai... Tá? A gente vai trabalhar isso, eu vou falar sobre tradução, sobre versão, mais para frente. Mas é só para vocês entenderem que a tradução em si, ela, às vezes, não é que ela está errada, mas, às vezes, ela não ajuda em nada. Então, quando a gente fala de inerrância, quando a gente fala de infalibilidade, significa dizer o seguinte: quando Deus levantou Isaías para ser profeta, cada palavra que Isaías trouxe, ele trouxe consciente da direção de Deus. Não há erro nisso. E essa palavra não vai falhar, ela vai se cumprir. É isso que significa, né? Pastor, inerrância. Essas características dizem respeito a justamente os textos autógrafos, né? Que são os textos originais. Então, não há inerrância no texto original de Isaías, texto original de As, é infalível também. Agora, as traduções e as versões que advêm disso, elas podem ter, e para isso existe uma ciência chamada crítica textual. É a crítica textual que vai trabalhar com os códices, né, com os manuscritos, verificar as melhores versões, e as brasileiras são excelentes no que diz respeito a isso, né? Então, hoje a gente pode confiar tranquilamente nos textos que estão nas nossas mãos, sabendo que o trabalho feito aqui no Brasil, né, pelos revisores, pelos tradutores, são excelentes, bem compatíveis com os textos mais fiéis atualmente. A gente não tem mais os originais, claro, né, mas a gente pode confiar. É um excelente trabalho que está sendo realizado, mas é só para lembrar que a inerrância e a fabilidade está falando justamente dos autógrafos. Perfeito, perfeito. Então, gente, na semana que vem a gente vai falar sobre como o cânon foi se formando, foi se organizando até chegar aos 66 livros que nós temos hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre manuscritos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre traduções, versões. Só que em hermenêutica, que é a terceira disciplina, a gente vai retomar algumas coisas. Então, fiquem tranquilos. Essa primeira disciplina, qual é a principal finalidade dela? É a gente entender de maneira muito clara que há evidências históricas, bíblicas, espirituais, evidências suficientes de que nós temos um livro na mão para proclamar e que esse livro é confiável. É confiável. Nós temos um livro que é confiável. Deus preservou a sua palavra. Ela chegou até nós porque ela é soberano. Ele conduziu a história, ele fez todas as coisas para que a sua palavra fosse, ela triunfasse diante dos homens maus, perversos, que não queriam que a Bíblia, né, se propagasse. Muitos tentaram queimar a palavra de Deus, mas ela
chegou até nós, né? Ela chegou até nós. Algumas perguntas que vocês estão fazendo, eu estou anotando aqui, vocês podem ficar tranquilos, e na próxima aula, como a gente vai falar sobre versões e tal, vocês vão ver que muita coisa que vocês estão perguntando aí, a gente vai, aos poucos, tirando, tá? Essas dúvidas. Elisa falou aqui que é pneu, né? Enxúndia nas ilhargas é pneu, é o famoso pneu. Tá bom, minha gente? Ó, não saiam, por favor. Semana passada, o pessoal percebeu que a aula estava acabando e começou a sair. Não saiam, porque a gente vai fazer o sorteio, tá certo? O sorteio referente ao mês de fevereiro. Então, semana que vem, a gente vai fazer o sorteio referente a março, tá certo? Eu acredito que a gente vai conseguir fazer na semana que vem, dia 9. Alguns irmãos já têm me procurado aí, perguntando se é o mesmo Pix, né? Mas não se preocupe, não. Eu vou colocar uma mensagem lá no grupo, e aí, assim, outra coisa que estão me perguntando, pastor, é até que dia? A mensalidade, gente, ela é até o dia 10, tá? Mas aí qualquer coisa, eu recebo dia 11, sei lá, não se preocupe, é só conversar que a gente está ciente dessas questões, tá certo? Pastor, como é que funciona o sorteio? Vamos lá, a gente vai fazer o primeiro, eu vou colocar o nome de todo mundo que se matriculou no curso, tá? Todos vocês que estão matriculados estarão aqui na lista. Só que, assim, para eu não ficar cortando papelzinho, sacudindo aqui, né, coisa, eu uso esse site aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. É o site Sorteios Online, tá? Eu uso esse site porque ano passado eu usei, graças a Deus, nunca deu nenhum problema, certo? Teve até um irmão que comentou comigo, acho que mandou mensagem, mas eu não anotei isso aqui, tá? Ele falou assim, pastor, não precisa colocar meu nome não, que eu já tenho algumas bíblias de estudo, ou glória, né? Só que, assim, eu confesso para o irmão que eu não lembro aqui agora quem foi, eu também não vou tirar nome não, tá? Aí, assim, se o irmão que falou comigo ganhar e ele quiser já aqui dizer, não, pastor, pode mandar a Bíblia para outro irmão, né? Não tem problema, tá, gente? Mas também isso daí é uma coisa que é particular de cada um, certo? Eu coloquei aqui, ó, o nome de todos os irmãos que estão matriculados, ok? Na turma aqui de 2026. Eu acho que não tem ninguém aqui que não esteja matriculado, não, né? Até quem fez a matrícula hoje, e que eu adicionei lá no grupo, já está aqui, tá bom? Já está aqui nessa lista. O que mais que eu ia falar? Eu tinha dito para vocês, gente, que eu ia evitar de receber novos alunos. Porém, as pessoas que entraram se comprometeram de assistir as 2 primeiras aulas. Então, aí, por isso que eu abri a exceção, tá? Mas, na medida que vai passando o tempo, a gente não tem mais, realmente, como receber novos alunos, beleza? Vou colocar aqui a animação da contagem regressiva, né, para criar uma expectativa. Deixa eu ver aqui, botar alguma coisa que preste, né? Porque também o povo bota umas coisas aqui que só Jesus, né? Meu Deus do céu. Eu vou botar esses homens dançando aqui, que eu acho que não tem nada demais, não, né? Salvar. Pronto, tá todo mundo rindo aí, né? Pronto. Ó, vocês vão prometer para mim, viu? Na hora que sair o nome do ganhador, outra coisa, eu compro pelo Mercado Livre e mando para o endereço da pessoa, tá? Então, a pessoa tem que me passar o endereço também, certo? Mas na hora que sair o ganhador, todo mundo comemorando, viu? Não quero nada de lamentação aí. Meu Deus, não foi eu dessa vez. Tá repreendido. Tá repreendido, tá? Pronto, vai sortear um nome só. Posso liberar? Vou liberar aqui. Ó, a dancinha. Quem será? Camila! Camila ganhou, Camila. Cadê Camila? Está aqui na aula? Deixa eu ver se ela está aqui.
Cadê você, mulher? Não está aqui, não? Minha cunhada. Pronto. Fala aí, Cíntia. Fala aí. Ela Conta tá. pra... Não, coloca ela para falar. Ela está na conta do meu irmão. Fala aí, Camila. Fala, irmã. Acho que ela ficou Ela já tímida. deu uns glória aí no chat, Oi, viu? pastor. Oi, irmã. E aí? Ficou feliz? Obrigada. Deus abençoe mais. Amém, amém. Aí você me fala eu vou te chamar lá no privado, né? Tá, beleza. Porque aí, nesse caso, se você quiser uma Bíblia em espanhol, né, a gente vê como é que faz. Não, pode ser. Em português mesmo? Sim, melhor para mim também. Assim eu já vou Pronto, aprendendo mais. pronto. Tranquilo, tranquilo. Minha irmã, parabéns. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Pastor Jorge, estou esquecendo de algo aí? Vai fazer o círculo de oração aí hoje ou ficou tarde? Gente, como a gente... Assim, foi um pouco tumultuado. Aí eu não sei, né? Para não passar muito do horário de vocês, eu não sei se daria certo aqui. Porque minha intenção seria sempre terminar um pouquinho mais cedo, né? Seria terminar um pouquinho mais cedo. Aí vamos fazer o seguinte, a gente levanta um clamor coletivo aqui, né? Levanta um clamor coletivo, tá, amados? Eu acho que eu pedi oração na semana passada pela vida de Isabela, né? Eu tenho pedido em vários grupos aí que eu tenho participado. A irmã, ela está em Salvador, ela precisa muito das nossas orações, tá? Então, vou pedir ao pastor Diógenes que encerre, e aí cada um em casa também agora aproveita esse momento para estar em intercessão aí, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje de estarmos aqui, mais uma vez, ministrando e sendo ministrados também. Obrigado por cada um dos alunos que tem se dedicado a aprender mais, a se capacitar mais, porque tem o desejo de ministrar de maneira cristalina a sua palavra, sem nenhum tipo de adição, sem nenhum tipo de subtração. Só a sua palavra é suficiente para curar, para restaurar, para salvar o pecador. Nos ajuda, nos usa como instrumentos seus, aonde o Senhor assim permitir. Oro também pela vida do pastor Alex, essa iniciativa maravilhosa de estar ajudando, capacitando também o seu povo na face da terra. Continua a derramar sobre ele toda a sorte de bênçãos vindas das regiões celestiais, abençoando seu ministério, sua casa, tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos para fazer, que ele possa fazer com excelência. Abençoa a vida de Isabela também, ela está precisando da mão do Senhor, do toque do Senhor, que ela possa ser visitada no nome santo de Jesus, Deus, que a sua ação soberana possa ser aplicada mais uma vez sobre a vida dela, e queira o Senhor que nós possamos ter excelentes notícias também durante esses próximos dias. Nos dá uma excelente noite na sua presença também, no nome santo de Jesus, nos revigorando, nos fazendo descansar, e sendo vontade sua, nos acordando logo mais, prontos e dispostos a estar levando o seu nome que está acima de todo nome adiante. Dessa forma, nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma aula. Eu vou colocar esse texto, que não está na apostila organizado do jeito que eu fiz aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Depois eu vou colocar no Drive, eu vou explicar melhor depois, para quem ainda não entendeu, onde achar o material, né? Eu não sei onde é que eu acho os materiais do curso. Eu vou explicar melhor, tá? Mas qualquer dúvida, gente, me procure, não fique esperando a próxima aula, não, tá? Pastor, o senhor falou alguma coisa, eu não entendi. A gente vai se falando durante a semana também. Todo mundo que tem me procurado, eu tenho atendido só no horário de manhã, que às vezes é difícil, tá? Às vezes eu demoro de responder, porque eu estou na escola. Mas, final de semana, eu estou em casa, e na parte da tarde, vocês podem me mandar mensagem com dúvidas, e algumas dúvidas que foram feitas aqui, algumas perguntas aqui no chat, eu vou responder também, tá certo? Ou no privado, ou na próxima aula, tá bom? Deus abençoe, bom descanso, e semana que vem tem mais. Um abraço. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu, meu pastor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.